Alô pessoal, direto ao ponto aqui. Uma vez repórter, sempre repórter. O Daniel Oliveira, narrador da Rádio Bandeirantes, durante longo tempo foi repórter esportivo. Antes de virar narrador, era repórter, setorista, tanto do Grêmio quanto do Internacional. E o Daniel, hoje, mesmo sendo narrador, ainda mantém ótimas fontes dentro dos dois clubes. No caso específico do Grêmio, uma dessas fontes passou para o Daniel, depois do Grenal jogado neste final de semana no Beira-Rio, que a situação do técnico Renato Portaluppi pode ser definida já no próximo sábado. O que é que tem sábado? Tem jogo do Grêmio contra o Atlético Goianiense na Arena. E um novo mau resultado. É pouco provável que aconteça isso, né? O Atlético, afinal, é o lanterna do Campeonato Brasileiro, é uma equipe muito frágil, mas é um jogo de futebol, né? Tudo pode acontecer. E em caso de derrota, aí não haverá mais qualquer tipo de situação que faça com que o Renato permaneça treinando o Grêmio. Ou seja, uma nova derrota. E aí seria a terceira derrota consecutiva já. Atlético Mineiro, Internacional e Atlético Goianiense, uma nova derrota seria fatal. Renato Portaluppi seria demitido do Grêmio. Todos nós sabemos da ótima relação que o Renato tem com o presidente Alberto Guerra. A entrevista do presidente Alberto Guerra no sábado, praticamente referendando tudo aquilo que havia sido dito pelo Renato, que o Internacional havia vencido no detalhe, que a enchente ainda atrapalha o Grêmio. Tudo que o Renato falou, o presidente falou também, o que é a comprovação realmente de que os dois têm uma ótima sintonia. Só que o presidente Alberto Guerra, neste momento, também é um homem pressionado. O presidente Alberto Guerra é um homem isolado nesse momento na defesa do Renato Portaluppi. Internamente é extremamente delicada a situação do treinador, que só permanece realmente em função da grande relação que tem com o presidente Alberto Guerra. Mas há outros elementos, há um agravante dessa situação, que é também uma espécie assim de mal-estar que os atos do Renato tem provocado junto a alguns jogadores do Grêmio. Não esqueçam, hein? Não esqueçam que aquela fotografia do Renato Portaluppi, uma semana atrás, os jogadores haviam treinado à tarde e na noite da segunda-feira passada, o Renato era visto num bar do Rio de Janeiro, como se dissesse assim, ó, eu não preciso trabalhar. Não esqueçam, gente. Essa foto ainda segue tendo repercussão dentro do Grêmio e junto ao grupo de jogadores. Também as manifestações do Renato, sempre atribuindo aos jogadores as responsabilidades pelos maus resultados, nunca assumindo a sua parcela de culpa. Esse tipo de coisa não está caindo bem junto aos jogadores. Então, a palavra certa é: está fragilizado. Renato Portaluppi está fragilizado. Eu até entendo que o Grêmio já poderia ter tomado essa decisão antes. Só que o Grêmio tem aquele enorme pânico de que, caso demita o Renato, haverá uma espécie assim de rebelião dos jogadores. Lembrando aquilo que aconteceu em 2021, quando 3 treinadores foram contratados pelo Grêmio depois da saída do Renato e nenhum deles obteve uma aceitação por parte do grupo. Então o Grêmio convive com esse fantasma, esse medo de que, se tomar de novo uma decisão nesse sentido, os jogadores irão fazer uma espécie de corpo mole e aí sim a situação acabará ficando mais preocupante. Só que o Grêmio poderia ter pensado que há muito tempo já o Renato não consegue tirar dos jogadores aquela mesma mobilização. Parece cansado. As entrevistas do Renato dão conta de um homem que não tem mais o mínimo jeito, a mínima paciência para lidar com fatores externos, sobretudo jornalistas. É uma série de elementos que podem culminar com a demissão do técnico Renato Portaluppi, caso haja uma derrota do Grêmio no próximo sábado para o Atlético Goianiense. Muito obrigado pelo seu carinho com esse canal. Falei aqui em nome da KTO, jogue com responsabilidade, e em nome do Frigorífico Borussia, produtos feitos pela nossa gente. Um grande abraço.